Boa noite, pessoal. Tô aqui para mais um Pod Cris. Hoje com um convidado que vocês já conhecem e uma pessoa que assim muito alinhada politicamente comigo a parte ideológica também a visão filosófica que eu acho que dentro de toda a doutrinação que nós estamos passando é necessário um pouco de compreensão mesmo do que está levando o mundo é esse movimento que não é petista, é esquerdista, pessoal, porque não é o PT que trouxe o esquerdismo. O PT abraçou o esquerdismo, que é uma doutrina suja, cruel e sanguinária, que vem aí há séculos, né, destruindo os valores da família, os valores religiosos, e impondo a vontade do Estado sobre todas as coisas. Na esquerda, no comunismo, a figura de Deus é absolutamente inexistente. O Estado está acima de tudo, está acima de todos, e a vontade do Estado é suprema. E aí eu trouxe aqui, né, mais uma vez o Ari, que é um filósofo, porque a semana passada eu chamei uma live ali quase 11 horas da noite, porque eu estava extremamente angustiada com a questão das igrejas sendo proibidas na Nicarágua, coisa que a gente já viu na Coreia, a gente já viu na China, a gente já viu, enfim, por onde o comunismo passou, hoje na Venezuela, né? Agora em Cuba já há muitos anos. No Chile, agora em breve na Argentina, isso vai vir com muita força e que não tem almoço grátis, pessoal. Defender o comunismo, o primeiro passo, desarmar a população, o segundo passo, proibir o direito de escolha, de liberdade de pensamento, de liberdade de atitude, de liberdade, seja quais forem, da liberdade, inclusive, sobre a própria vida. E quando a gente opta, quando a gente vota na esquerda, a esquerda entra, né, Ari? Mas não sai nunca mais. Por quê? Porque a partir dali eles mudam seu jeito de pensar, seu jeito de existir, e eles decidem, inclusive, se você deve ou não existir naquele regime. E descartam, pessoal, cruelmente, mesmo se forem crianças, que se contraponham a esses regimes que vivem do sangue e do sofrimento da sua população e que só trazem riqueza e conforto e soberba aos líderes que estão macunados aí com essa crueldade que eles implementam na sociedade. E está aqui de novo, pessoal, Ari, uma pessoa de extrema importância hoje nos meus bate-papos, né, Ari? E que me traz sempre aí pensamentos e visões muito relevantes. Obrigada, Ari, por atender de novo aí o meu pedido. Já era para ter carregado ele na live da semana passada, mas não deu certo. Quando eu terminei de atender meus pacientes, já eram quase 11 horas da noite e pessoas normais estão dormindo essas horas, né? Verdade. Obrigada, Ari, bem-vinda. E a gente está aqui para isso, pessoal, para falar sobre liberdade, mas mais especificamente sobre liberdade religiosa. Você que é cristão, evangélico, espírita, católico e que tem ali na sua criação Deus como parte dos seus valores, como parte aí da sua referência de ser maior. Pessoal, dia 2 de outubro está chegando, está nas suas mãos também. Vamos lá, Ari, conta um pouquinho para a gente o que você veio falar. Boa noite, eu me sinto muito honrado por estar aqui mais uma vez, né? E também agradeço não só a Cris pelo convite, mas a todos que estão assistindo essa live e esse podcast, né? Esse pode Cris, Podcast. pessoal, pode Cris. Exatamente. E, na verdade, é bem isso que a Cris falou. Nós estivemos recentemente recebidos com notícias de ações do governo de esquerda na Nicarágua, fechando igrejas, né? E tem casos até de bispos que sumiram, foram presos, e casos horríveis. E a gente sabe que isso são movimentos de esquerdas. Por quê? Porque, como a Cris já pontuou, a esquerda ela não se situa em um espaço onde tem onde as pessoas professam a sua fé em um Deus. Porque o Deus da esquerda não existe. O Deus da esquerda é o próprio movimento de É o esquerda. Estado. É o Estado. O Estado faz a figura de Deus. Porque o movimento socialista comunista, eles pegaram esse empréstimo
da religião, do ser divino, que as pessoas têm como ponto essencial da sua vida para se situar materialmente, mas também ter uma vida espiritual estável, né? Ter uma vida espiritual legada ao divino que nos criou, que nos formou. O comunismo, o socialismo pega isso e põe isso em prática, revertendo essa imagem, essa figura para o Estado. Então, você que ainda não se deu fé e se deu conta das doutrinas do socialismo, do comunismo, da esquerda, principalmente aqui no Brasil, que vem enviesada com um discurso bonito, né? Vem enviesada com um discurso de modernidade. A gente estava até falando um pouco sobre a questão do progressismo, né? A esquerda ela tende a se achar progressista e as pessoas acabam caindo nesse engodo, né? O progressismo é algo bom, é algo moderno, é algo que vem com coisas novas e aí as pessoas acabam caindo nesse engodo. Mas, na verdade, isso é apenas uma capa, porque a esquerda ela não produz progresso. Por que a esquerda não produz progresso? Porque a esquerda ela é extremamente relativista. É relativista ao extremo. E o relativismo não produz progresso. O que produz progresso são o quê? São as bases absolutas que nós temos. E a direita, ela se resguarda as bases absolutas. Primeiro, Deus. Deus é absoluto e supremo. Nós não abrimos mão disso. E depois de termos resguardado essa base na religião como tendo Deus como absoluto, né, e sendo ele absoluto, não existe nada além dele nem acima dele, então, aí nós criamos bases naquelas questões que a gente pode pontuar nas nossas vidas, seja social, seja econômica, seja amorosa, seja sentimental, seja de relacionamento. Então, sempre tem aquele ponto que é fundamental, que é imexível, que é a essência. A direita guarda a essência. E só existe progresso quando você resguarda esse ponto central que é o absoluto, que é a essência. O relativismo, ele sempre vai tender ao quê? A guerras, vai tender à discórdia, sim, vai tender, inclusive, a descaracterização das pessoas, seja na questão da humanidade. E isso a gente vê. Olha que o que nós sofremos mais hoje é isso. As pessoas hoje já não têm mais nem identidade. Não tem mais Eri, identidade. hoje, para eles entenderem, porque tem pessoas de todas as idades que acompanham aqui, né? Pessoas mais novas, pessoas mais velhas, é o cancelamento, né? Sim. É o cancelamento que se eu não pintar meu cabelo de azul, eu não vou ser aceita pelo meu grupo. Se eu não me encher de piercing, se eu não colocar uma roupa rasgada, se eu não for grossa com meus pais, se eu não, enfim, se eu não for bissexual, porque hoje a gente vê isso, uma ditadura que quer conversar, inclusive, com a sexualidade do indivíduo. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais uma ditadura assim, se impondo mesmo sobre nossos filhos, sobre as pessoas mais frágeis que sentem essa necessidade de ser aceita pelo outro. E é muito perigoso isso, né, Ari? Quando, para ser aceito pelos meus amigos, eu preciso não ser quem eu sou, é isso que você trouxe, despersonaliza, né? E cria aí indivíduos frágeis, com medo da rejeição e com medo desse tal do cancelamento. Que para mim tanto faz, pessoal. Cancelamento, eu estando certa dos meus valores, estando segura disso, não tem problema se não me aceitarem. Eu sou quem eu quero ser. Agora, para alguém que está em formação, né? Você também é pai. Para gente que tem filhos mais novos, é difícil alguém que está ali tentando ser aceito pelo grupo e esse grupo impondo ali uma ditadura cruel para que você possa pertencer a esse grupo. Essa é a esquerda. Sim. É essa esquerda que a gente fala, que mexe desde a sexualidade, passa pela fé, passa pelo comportamento e passa pelas relações familiares também. Então, é bem complicado, Complicado. né? E falando nessa questão do medo, né? Essa questão do medo, ela é, inclusive, aproveitada dentro da filosofia de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo que ele instituiu o pacto social.
Então, para ele, a humanidade, na verdade, ela precisa, para se estabelecer, de um pacto social. Porque se não existir esse pacto social, todos vão viver uma guerra de todos contra todos. Sim. E para que exista esse pacto social, nós precisamos entregar nossa liberdade para o Estado. E ao entregar nossa liberdade para o Estado, em troca o Estado nos dá, entre aspas, segurança. Pois é. É o que nós vivemos controle hoje. nas entrelinhas, Exatamente. né? Então, o que acontece? Mas o que eles trabalham para que isso aconteça? O medo. Você, com medo, você entrega a sua liberdade. Sim. E aí você dá a sua liberdade para o Estado. O Estado, ele vai fazer o que quiser de você, porque o Estado, ele é esse... regulador. Ele é muito além disso, ele é absoluto. Como já havíamos falado, o Estado... Ele diz, eu sei o que você quer. Ele está no lugar de Deus. Sim, sim, ele está fazendo a função de Deus. Então, você, ao entregar a sua liberdade para o Estado, ele fará o que quiser de você. Ele tem a sua tutoria, na verdade. Isso. Então, é o que nós vivemos hoje. E a esquerda aproveita dessa situação. E isso é no mundo. Pessoal, vou dar uma dica para vocês entenderem o que o Ari está falando para a gente. Lembra, alguém já ouviu falar no tal do Fica em Casa? Né? Exatamente. Que é isso, pessoal. O Estado sabe o que é bom para você. Olha, o Estado vai te obrigar a tomar a tal da picadinha, porque o Estado sabe o que é melhor para você. E aí, assim, mas não está fazendo efeito? Você tomou 28, né, picadinhas, mas ainda está ficando dodói? Beleza, a gente sabe o que é melhor. Toma a 29ª, vai dar certo, né? E é isso, te tira o poder decisório. Você não tem mais direito de escolher, porque o Estado, de uma forma protecionista, como um pai cruel, né? Que não quer o seu bem, ele quer o bem dele, ele fala assim, olha, vem cá que eu sei o que você quer. Um pai para dizer, né? Assim, uma posição de alguém ali que decide pelo todo, né? E é isso. A gente teve o maior exemplo, o maior ensaio sobre absolutismo, pessoal, a partir de 2020. Né? Exatamente. Num endereço bem próximo de você. E o que a gente estávamos falando anteriormente, antes de iniciar, é a questão a pandemia acentuou muito, né? As perseguições nas igrejas sendo fechadas, igrejas sendo depredadas, pastores, líderes religiosos, né, bispos, padres sendo presos, né, sendo acuados, sem poder professar sua fé. Recentemente nós vimos o sujeito de 9 dedos, né, que nós não vamos falar o nome dele, recentemente ele colocando a população, fomentando o ódio da população contra os líderes religiosos, contra os pastores. Não sei se você viu esse vídeo aí. Então, engraçado que ele, utilizando de uma artimanha que é muito comum, inclusive, dentro de segmentos evangélicos que professam o comunismo, o socialismo, dizendo que as pessoas não precisam do líder religioso, não precisam do pastor. Querendo colocar o pastor como um mediador entre Deus e os homens. Mas o pastor não é o mediador, ele é apenas um líder de fé. Sim. E todo segmento onde ajunta pessoas precisa de um líder. Sim. Ele não é o mediador. O mediador entre Deus e os homens é apenas Jesus. Jesus é o mediador. Mas as pessoas precisam do líder. Sim. E ele fomentando, muitas pessoas caem no engodo deles, né? E outra questão importante, por quê? Que existem algumas religiões, algumas igrejas que professam a política de esquerda. Teologia da libertação. Teologia da libertação. No caso dos evangélicos, exatamente. Qual o nome? Inclusive, os evangélicos também adotam essa teologia. Mas é teologia da libertação, mas tem outro nome específico dos evangélicos? Tem outras teologias que também abrangem. A teologia liberal, né? A teologia da libertação, teologia liberal, a teologia do relacional, tem uma teologia relacional também. São tudo teologias que tomam como base a ciência. E ao tomar como base a ciência, a Bíblia ela perde a característica de Bíblia sagrada. Eles não aceitam o cânon bíblico.
a Bíblia, para eles, passa a ser relativizada. Você interpreta E como nós lhe que somos convém. cristãos, nós temos a Bíblia como regra de fé. Ela não pode ser relativizada. Sim. Agora, como eles e como eles conseguem fazer isso com a Bíblia? Porque lê a Bíblia com uma lente ideológica. Isso. É mais ou Coloca a menos lente assim. de ideologia para poder ler a Bíblia. Então, fica fácil eles Sim. convencer as pessoas por conta disso. Né? É como o pai do meu tempo, né? O pai bravo fala assim: olha, filha, você tem que chegar até às 10 em casa. Ele está se referindo às 10 da noite, mas me convém não chegar. O que eu falo? Ah, pai, eu achei que era 10 da manhã. Desculpa, né? E é mais ou Um menos exemplo isso. de É você manipular isso a sua própria vantagem. E aí, Ari, eu te pergunto, né? Temos um Papa hoje, né, que é o líder máximo aí da Igreja Católica, que, puxa, fala de pandemia, fala de vacina, fala de governo, fala de tudo. E aí, quando vê, por exemplo, a Nicarágua tendo as suas pessoas presas, deportadas, missionárias expulsas, né, procissões proibidas dentro do território deles, do território nacional, ele cala. Né? Eu, pelo menos, não ouvi nada vindo do Papa Francisco sobre isso, sobre igrejas. Hoje, pessoal, a gente falou o dia inteiro, a gente vem falando já há uma semana sobre esse assunto, né, Ari? E aí eu até perguntei para ele, e a França? Eu li que a França tem aí uma meta de demolir 4.000 igrejas históricas, pessoal. Tem igrejas ali com mais de 1.000 anos. Ali tem a história de um povo prestes a ser demolida, igrejas abandonadas, móveis aí, religiosa, né, do espólio ali da igreja sendo levados ou sendo ali estragados pelo descaso. E a gente olha e fala assim: cadê o Papa? Pois é. Cadê aquele que seria, que era para ser, mas não é, o líder máximo e defensor da fé religiosa, defensor de cada um de nós que acreditamos em Deus e acreditamos que essa doutrina norteia as nossas famílias? Cadê esse Papa? Então, por quê? Porque ele está imbuído dentro dessa teologia da libertação. Se você for examinar biograficamente a vida do Papa, ele já vem de locais que têm essa tendência, né? Na questão da Argentina, pessoal, fica a dica. Então, fica a dica aí. Então, já vem de uma base, de um local onde é fomentado o socialismo. Isso, sim, Infelizmente, sim. as pessoas E são... que tá bom, né? A Argentina tá bom de viver, Pois é. né? Não tem nem papel higiênico, mas tá. Agora, tá dando perceba certo. que as maiores perseguições acontecem aonde? Mais em países pobres, mais pobres. Por quê? Porque as pessoas mais pobres são mais vulneráveis. Sim. Por quê? Porque eles revestem a Bíblia, teologicamente, com viés ideológico, e aí vem, por exemplo, essa teologia da libertação que faz uma hermenêutica muito porca, muito suja da vida do próprio Cristo. Sim, sim. E transfere isso para a vida das pessoas que têm uma vida marginalizada, que têm uma vida miserável. Então, as pessoas acabam aceitando e abraçando isso. São vulneráveis. Por que eu digo isso? Porque eu venho de uma igreja que ela... eu não vou citar nome, né? Isso, Porque melhor não. Melhor não. Mas eu venho de uma igreja onde ela nasceu em bairro riquíssimo. Riquíssimo. E aí todo o arcabouço teológico, toda a liturgia, toda a formação dessa igreja era tudo voltada para pessoas de classes elevadas. Elites, pessoas ricas. De repente, essa igreja precisou comprar um templo maior e comprou um templo mais reservado, mais próximo da periferia. Perdeu mais ou menos essa membresia, que tinha uma situação financeira mais abastada, e começou as pessoas menos favorecidas começou a frequentar. O que aconteceu? Esse líder modificou toda a teologia da igreja, mudou toda a formulação que ele tinha e passou agora a fazer um discurso mais voltado para a teologia da libertação e acabou implementando a teologia da libertação que não era implementada nessa igreja. Que pena. Por quê? Porque mudou o local. O que eu quero dizer com isso? O topos tem muito a ver com isso, né?
esses países pobres são muito vulneráveis a políticas de esquerdas, a políticas socialista comunista, por conta disso. Porque você vai pegar um povo sofrido, faminto. Aí você apresenta uma teologia que tem muito a ver com a realidade deles. Aí eles abraçam. Só que essa teologia é uma farsa para pegar esse povo, para poder fundamentar a política ideológica que eles querem. É um discurso manipulativo. Exatamente. A maioria desses líderes religiosos que professam que faz essa profissão de fé dentro de uma teologia da libertação, eles fazem sabendo. Aquilo é errado, mas eles têm uma vantagem nisso. Para eles fazerem isso, inclusive, eles têm que mexer em alguns dogmas da igreja. Tá. Eles têm que mexer, inclusive, em muitos fundamentos da teologia que sustenta todo o pensamento cristão. Por exemplo, eles têm que mexer nos dogmas que foi implantado pela igreja por nada menos que São Tomás de Aquino, por Santo Agostinho, que é o fundador dos dogmas. Santo Agostinho é o fundador dos dogmas. E um dos dogmas que eles mais mexem é a questão dos dogmas que vai ressaltar a imutabilidade de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, certo? A deidade de Cristo. Porque eles pegam e mexem nisso. Por exemplo, existe dentro dessa arcabouço dessa teologia que fala que Deus ele não é onisciente. Ele não é onipresente. Imagina, você pegar e pregar isso. Deus não é onisciente, Deus não é onipresente. Você acabou com a base teológica. Destruiu toda a base de sustentação da fé cristã. Lógico. A mesma coisa de chegar e falar assim, a sua mãe... não é sua mãe, a gente trocou as crianças na maternidade. Pô, você destrói tudo que você acreditou. É sua mãe, beleza, te tratou com amor, com carinho, mas quebra, pessoal, quebra. Você vai começar a olhar e falar assim, nossa, pera, deixa eu entender, deixa eu reconfigurar. E eu não sei se eu fui a única a assistir isso, mas eu vi um vídeo do Papa Francisco na internet dizendo que Deus não existe. Procurem, pessoal, procurem. Eu falo, nunca acreditem no que vocês estão ouvindo, pesquisem. Mas eu fiquei chocada. O Cris, acima disso, tem uma questão fundamental, principalmente para os evangélicos, para os evangélicos, que os evangélicos eles vêm da tradição dos protestantes, né? Foi o cisma da Igreja Católica, protestantes, e lá se vem evangélico. Hoje nós temos uma outra nomenclatura que é os neo-evangélicos. Os neo-evangélicos, por exemplo, eles não acreditam na vinda de Cristo. Os evangélicos, eles pontuam a vinda de Cristo sendo ela física, né? A volta de Cristo. Os neo-evangélicos dizem que ele não virá, que a volta, esse dogma da igreja, como volta de Cristo, é apenas uma questão simbólica, exatamente. Então, tem muitos evangélicos, muitos cristãos que estão aí enviesados dentro da política de esquerda, apoiando e votando em políticos de esquerda sem ao menos saber disso. Sem ter o benefício da dúvida. Sem saber o que está por trás. Esses caras estão pegando eles de forma incauta e, de repente, quando eles se derem fé que se instalar no nosso país o comunismo, o socialismo, o que vai acontecer? Perseguição da fé. Tarde demais. E quem foi que colocou os próprios cristãos? Porque o nosso país é 86, né? 86,4, né? 80% da população brasileira, cristã. Pessoal. 86,4% da população brasileira é ou católica ou evangélica. A gente até comentou sobre isso. Se a gente pegar os kardecistas, por exemplo, pegar os espíritas, que também defendem a palavra de Deus, a gente vai chegar fácil, acima de 90%, né? E aí a gente fala, mas o Brasil é um país laico. Peraí, mas a gente é um país laico e livre também. Mas não tomar cuidado com isso, além de não poder mais ser laico, a gente não vai mais poder ser livre e a gente vai ter destruído as nossas igrejas. Mas, Cris, é só um prédio? Não, pessoal. É um símbolo da nossa fé, é um símbolo do lugar onde a gente vai quando precisa conversar com Deus ou precisa se encontrar com a gente mesmo.
Aí a gente começou a puxar os números dos números absurdos, que mesmo eu mesma não fazia ideia de quantos cristãos morrem por brigas de fé, pela proibição dos seus países da prática religiosa. Pessoal, são números alarmantes, né? O Ari me trouxe um número aqui de quase 5.000 pessoas por ano são mortas por terem a fé religiosa. Tem países, pessoal, como a Venezuela, que a gente acabou de Sim, falar, que você pode ser preso ou morto por ter uma Bíblia em casa ou por rezar. Isso o mesmo acontece na China, o mesmo acontece na Coreia do Norte, o mesmo acontece em Cuba, e o mesmo acontece em qualquer país que inicialmente subestimou o risco da esquerda, que permitiu que a esquerda entrasse, mas que hoje, como a Nicarágua, cujo ditador é amigo do fulano mula de livre, do nove mula dedos. livre, né, da mula livre, é, que é amigo dele, que é um ditador amigo dele, que, pessoal, entrou lá atrás pelo voto popular. Hoje, essas eleições são perpetuadas e no segundo período de poder de ditador dele, ele já está há 15 anos. E o povo não quer mais, há muito tempo. Mas a esquerda só entra e depois não cabe mais ao povo decidir se vai tirar ela de lá. Né, Ari? Então, Com assim, é certeza. muito assustador, pessoal, quando eu vejo um evangélico, puxa, que destina parte da sua vida à prática religiosa, que carrega sua Bíblia com respeito e com orgulho, que leva seus filhos para o culto, dizer que vota num esquerdista. Isso é um absurdo. Eu não É negar a consigo fé. entender. Exatamente. Não, e não é negar a fé, Ari, é mais do que isso, é negar a liberdade, porque se ele quiser continuar indo, corre o risco também de, no futuro, ele ser preso, Sim. ou ele ser morto, ou ele ter ali a sua igreja queimada ou demolida. E é assustador isso que as pessoas parecem, sabe, Ari, que não percebem quantas coisas acontecem no mundo. Ah, Cris, mas isso que você está falando é verdade mesmo? Não precisa acreditar, está aqui, ó. Faça uma pesquisa. Pesquisa, pessoal, tire as suas próprias conclusões, né? Quantas igrejas já foram demolidas ao redor do mundo? Pesquisa só na França, que tem uma história cultural lindíssima, né? Uma cultura muito forte, impregnada ali em todos os lugares. Eu falo a França, todos os cantos ali têm traços de Sim. cultura, né? A Europa como um todo, todos os cantos, você vê desde uma ponte, um poste, uma parede, tudo ali tem traços culturais. Então, tendo as suas igrejas demolidas. Por quê? Porque para eles, Deus é só. Até, né? É triste essa palavra, mas para eles é só um estorvo, porque Deus é quem fortalece o indivíduo, a cultura religiosa é quem fortalece a família. E para eles é um problema sério alguém que fortaleça algo que eles querem tanto destruir. Sim. Estou errada? Então, né, nessa questão da pesquisa, é importante até as pessoas souberem, né? Vai lá no site, pesquisa as janelas de portas abertas. Lá você vai pegar todos os dados do mundo inteiro, países que estão sofrendo perseguições religiosas. E os países que mais sofrem perseguições religiosas são os países aqui em volta do nosso. Imagina, se nós chegarmos, não tivermos cuidado com isso e não souber voltar e colocar a esquerda no poder, amanhã vai ser nós. Nós que sofreremos. Né? Hoje nós vemos na Venezuela, nós vemos na Nicarágua, nós vemos no Chile, na Bolívia. Amanhã pode ser nós. Se você não souber voltar dessa vez, não colocar uma pessoa que tem compromisso com a sua fé, eu falo para você que é cristão, para você que é católico, entendeu? Porque se você é cristão e é católico e não tem consciência disso, você está sabendo agora. E faça essa pesquisa para você entender. Socialismo e comunismo, eles não coadunam com o evangelho, não coadunam com a fé cristã, porque são uma entidade ateísta. Então, eles não governam com Deus no poder. Deus não tem vez no poder da esquerda. Deus não tem vez no poder do socialismo nem do comunismo. Então você precisa entender isso. Você que é cristão, você que é católico, precisa entender isso na hora de dar o seu voto. Que eu vejo muitos cristãos, muitos católicos votando errado por conta disso. Por quê? Porque caíram na conversa fiada, enviesada de falsas ilusões,
que eles trazem falsas ilusões, falsos dados, entendeu? E você acaba caindo porque não tem uma convicção na tua fé e não tem noção do que está por trás do que eles estão dizendo. Então, pesquisa lá, faça uma pesquisa. Veja lá para você ver quais são os países que estão sofrendo, por que estão sofrendo. Estão sofrendo perseguições religiosas porque colocaram a esquerda no poder. Então, você precisa saber disso. E se nós não tivermos cuidado com isso, somos nós que vamos sofrer. Nós temos, por exemplo, a vantagem hoje, um presidente que defende a fé cristã, que fala em nome, né, do povo que tem fé em Deus, que acredita, que tem Deus como base e em seguida a família, né? Porque se nós destruirmos a família, nós destruiremos a sociedade. Exatamente. Quer destruir a sociedade, destrua a família. Quer destruir a família, retira a religião. E é isso que a esquerda quer fazer. Porque eles são o quê? Eles governam através do medo. E através do medo, eles forçam você a entregar a sua liberdade para eles, como já havíamos dito. É a questão de você pensar e saber aonde você vai plantar o seu voto. Exatamente. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado. Sabe, Ari, tem uma coisa que eu acho que é a base, né? Quer destruir um povo, destrua a sua cultura, né? Destrua, assim. Você quer acabar com o povo, você acaba com a sua cultura. Mas não é a cultura de museu, não. É a sua cultura religiosa, a sua cultura familiar, a sua cultura de valores, né? E aí a gente vê que a esquerda hoje, ela almeja destruir um país, uma nação, uma cultura sem dar um tiro. Ela destrói o que seu filho pensa sobre você, ela destrói o que o seu funcionário pensa sobre você, ou o seu colega de trabalho, porque se você é um empregador, você é mau, você não presta. Se você tem ali um trabalho e você tem ali sei lá, alguém, não sei, um gerente, ali um supervisor que está acima de você, você é ensinado a ver ele como mau. Se você tem um policial que está ali prestando socorro, que jurou dar a própria vida pela sua vida, você começa a ver ele como inimigo, pô, esse policial é um chato, né? E aí vai destruindo a cultura. Tudo aquilo que seus pais te ensinaram, eles tentam fazer com que você acredite que aquilo não serve mais, né? Porque a base da cultura é a religião. Pois é. A religião é a base da cultura. Porque através da religião você posiciona como pessoa, através da religião você se alimenta, a alimentação tem a ver com a religião. Tá? A questão da higiene tem a ver com a religião. Sim, sim. Tudo tem a ver com a religião. Então, se você tira a religião, você tirou a cultura, acaba com a cultura. Exatamente. Acabou com a cultura. Exatamente. Então, é isso que eles sabem disso. Uhum. E isso eles vão fazer. A gente sabe, inclusive, que está por trás de... Ó, para você ver como são maléficos. Que por trás disso, de acabar com a religião, acabar com as instituições, todas as instituições que são tradicionais, a esquerda tende a acabar. A polícia, a religião, a família. E aí, qual é o discurso enviesado, qual é o discurso invernizado que eles trazem para as pessoas e as pessoas caem? Ah, não, porque a gente precisa acabar com o preconceito. Como é que fala? O preconceito... na raiz, né? A gente precisa acabar com... Tem um termo para isso. É o preconceito, racismo de base, de alguém ajuda, não? Racismo cultural. É racismo cultural. Não, na verdade, tem uma outra... Mas tem um outro, que mostra que tem um outro nome. Você ainda não é racista, mas você vai ser, né? Não, na verdade, que está por trás do quê? Isso. Eles acreditam que se eles destruir essas instituições, eles destroem o racismo, eles destroem o preconceito, quando na verdade não é isso. Né? Eles sabem que não é. É apenas isso. uma forma que eles encontram para poder manipular as pessoas. Que, inclusive, isso é professado até nas escolas. Isso é professado até nas escolas. Sim. É quando, por exemplo, pessoal, eu falo que assim, você não é racista, mas se você chama o seu criado mudo,
que é a sua mesinha de cabeceira, de criado mudo, você está sendo, a palavra fugiu mesmo, mas você está sendo racista, por exemplo, ou está sendo preconceituoso de chamar um móvel que você nasceu chamando daquele jeito, mas que aquilo lá está na base, aquilo lá mostra o quanto que você é mal, né? Mesmo você não sabendo disso. Então, é triste. Eles criam uma culpa, sabe, Ari? Eu tenho visto, eu acho triste isso. Homens que pedem desculpa porque abriram a porta do carro ou porque, né, tiveram algum ato de cavalheirismo. Ou Uhum. seja, eles vão impregnando de tantas informações, e aí a gente volta a falar do cancelamento que a gente falou ali no começo, que o ser humano tem medo do que vai falar. A gente vai fazer uma live, a gente vai fazer um comentário, a gente fica o tempo inteiro com medo de como que Sim, vão entender aquilo. A sim. vida inteira você falou aquilo daquele jeito, nunca ofendeu ninguém, mas hoje você faz com medo ou deixa de fazer. Ou seja, é uma ditadura ou não é? Muito. E, ó, a palavra correta é estrutural. Racismo estrutural, Achou. preconceito estrutural. Achou a palavra, é Então, isso como é que mesmo. eu vou combater isso? Aham, Quebrando a estrutura. aham. Então, eles acreditam que Impondo uma ditadura. a família é a estrutura do machismo. A polícia é a estrutura do preconceito. Inclusive, eu tive uma aula com uma feminista, Angela Davis, uma famosa feminista, a líder do feminismo negro, né? Tive a oportunidade de ter uma aula com ela, né? E ela dando uma entrevista. Um absurdo que ela dizendo que a polícia ela é o capitão do mato. É um absurdo, é uma viagem que você não faz ideia. Aham, Então, aham. por que precisa acabar com a polícia? Porque a polícia é o capitão do mato moderno. É o capitão do mato, aquele algoz que pegava o escravo, né, fugitivo, e levava para o seu senhor e, às vezes, recebia recompensa por isso. Agora, imagina, se eu acabo com a polícia, o que vai acontecer com a cidade? Vai Nós ficar tivemos do jeito exemplo, que eles não, querem, o tivemos caos exemplo absoluto. de um problema que tive, acho que não Hum, sei, Espírito foi Santo. Espírito Santo. O Sim. pessoal viu, poucos dias sem polícia, o caos que ficou, né? A situação que Sim, ficou. sim. Ou seja, se eu quero combater, se eu quero combater o racismo, é tirando a polícia? Oi? Pois é. Mas eles querem preservar o direito ao crime, aos pequenos crimes, né? Outro dia É um tinha aí absurdo. não sei quem que era, nem me interessei em saber, dizendo, não, que crime de pequena periculosidade. E falaram, mas dá um exemplo para a gente de um crime, né? De pequeno poder ofensivo. Ah, por exemplo, o ladrão está fugindo, ele invade tua casa para se defender, tá tudo bem. Né, isso é de pequeno poder Imagina. ofensivo, O você está cara ali invade a sua sozinho casa. com a sua ca com seu filho pequeno ou com os seus pais idosos no meio da noite, e o ladrão para se defender, coitadinho na interpretação dela, invade a sua casa, não tem poder ofensivo, pessoal. Quem já passou por um assalto, como eu passei por vários, Eu também. me diz Terrível. aqui quantos anos a gente leva para diminuir aquela sensação desesperadora de assalto, Trauma, né, né? de risco iminente. Quantos anos você leva para superar e nunca vai superar, eu já adianto para vocês, quando alguém ou é alvejado e não morre, mas fica paraplégico, ou, enfim, não é alvejado mas perde a vida ali porque no susto aconteceu alguma coisa. Então, assim, Ari, não existe crime pequeno, existe tolerância acima do que Sim. deveria ter. Porque só quem passou por isso, só quem teve Sabe, sua né? casa invadida, só quem viu um cano de revólver de frente ou uma arma na cabeça, sabe do que eu estou falando, Sim, né? sim. Perfeito. Essa questão até você ressaltou bem. Eu tive minha casa invadida várias vezes. Fica um trauma, viu, Cris? Porque é uma sensação de impotência tão grande Absoluta. Aham. que você não sabe o que fazer. E aquilo fica na sua cabeça, a qualquer momento acontece Sim, novamente. sim, A qualquer sim, momento sim. acontece novamente. Mas E imagina, você tira o infelizmente é poder da verdade. polícia. Sim. Só quem é que vai te socorrer nesse momento? Se a polícia for instituída para isso. Não, vamos tirar a polícia porque a polícia fomenta Isso. E assim, né, Ari, tá na mira de alguém que não tem nada a perder. Nada, nada.
não tem amor à família, não tem amor ao próximo, não tem amor nem a ele próprio, né? E aí você vai contar o quê? Com a sorte. Será que ele está drogado? Pois Será é. que ele veio para me matar? Será que ele quer, né, cometer atos aí absurdos de violência com a minha esposa, com a minha Pois é. filha, né, ou com a minha mãe? E aí, assim, é isso. A esquerda quer que você fique à mercê de seres que nem amor à própria vida tem. Como é que a gente vai esperar que alguém que não ama e não respeita a própria vida vá respeitar a vida do outro? Pois é. Mas você sabe que a esquerda, ela governa através do medo e, portanto, precisa haver um caos, né? Lógico. O medo gera caos. E por isso que ela tende a acabar com todas essas estruturas que traz paz. A polícia traz Lógico, paz, a aham, família aham. traz paz, a religião traz paz, e a esquerda precisa do quê? Do Precisa caos. do caos. Sim. E para implantar o caos, precisa acabar com isso para causar o medo. Que- É a filosofia hobbesiana, né? De Thomas Hobbes. Ou seja, é preciso ter o medo para o sujeito entregar a sua liberdade. Entregar a sua liberdade para o Estado, para o Supremo, o poder supremo que é o Estado. E aí, o poder supremo que é o Estado, eles têm guarda-costa, É lógico. eles têm Aham, capangas que os aham. protegem, entendeu? Ah, outro dia eu vi o Lula aqui em Campinas. Acho que era Campinas que ele estava. A equipe dele tinha submetralhadora. Tá vendo? Tava com 10 capangas armados, um deles com uma metralhadora, né? Ali no Porque peito. eles são supremo, o É. Estado é supremo. Isso. Ele tem o poder de fazer o que quiser. E assim, pessoal, quanto mais caos, mais manipulável o cidadão é. Porque no Exatamente. desespero, Você, né? você não Eles tem o que conseguem fazer, o que eles quiserem com a gente. você Sim. coloca, você se Isso. dá. A Através mesma do desespero. coisa, por que, pessoal, né? Por que que a esquerda manteve, ao longo de todos esses anos, a população sem água no Nordeste, sem trabalho, sem Cabresto. estudo? Porque é muito mais fácil você manipular uma família que está morrendo de fome, sem água, sem ter onde morar, do que uma família cujos filhos estudaram e podem ajudar essa família a ter alimento dentro de casa, cuja família ali tem uma rocinha, por menor que seja, mas que tem água para molhar e tem ali pelo menos o seu alimento garantido. Essa família não é tão manipulável. Quando vê ali aquele coroné da cidade e fala, olha, é assim? Não é assim. A gente não precisa de você, sai daqui. Sim. Né? Então, quanto mais miséria, quanto mais dor, quanto mais medo, quanto mais desesperadora for a situação do indivíduo, mais um governo ditador, cruel e sanguinário, mais condições ele tem prevalecer. de crescer, Sim. né? Mas ele De, vai de prevalecer. fortalecer e de manipular a massa, que foi o que a gente viu em todos Esse- esses países. Se né? fortalece através do medo, através do pavor, do caos. É por isso que na esquerda não tem lugar para o absoluto. Uhum. Porque o que vai pontuar a paz, que vai pontuar o assentamento, a tranquilidade, são questões absolutas. Uhum. Tudo tem que ter um ponto absoluto. Através desse ponto absoluto é que eu movo as outras coisas. Se eu não tenho um ponto absoluto para mover, logo vira um caos. Uhum. Logo vira um desespero. Então, essa é a vantagem da esquerda. Tira tudo aquilo que é absoluto. Ao tirar o que é absoluto, o principal Deus, né? Porque não tem outro ser supremo mais absoluto que o próprio Deus, aí fica fácil para governar. Exatamente. Fica fácil para manipular. Eu manipulo. Aí, porque as pessoas com medo, fica fácil. Fica fácil. Eu entrego a minha liberdade porque eu tenho medo. Eu tenho medo. E, em seguida, eu tenho aquele recurso lá no Estado. Por exemplo, eu não vou passar fome porque eu tenho um Bolsa Família, eu tenho um Vale Gás, eu tenho um Vale Leite, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tenho que procurar no Estado. Aquilo, por Isso. exemplo, que eu via, né, e entendia e procurava no divino, no Deus, eu não procuro mais no divino, no Deus, eu procuro no Estado. Você não pede mais, ai, Senhor, me dá o alimento, não. Você fala, ai, tomara que eu consiga o alimento É o governo, vindo do governo. é o Estado que vai me dar. Então, esse é o viés da esquerda. Sim. E que eu acho que, salvo algumas exceções que o governo tem sim que Sim. prover, né? E são exceções que eu defendo.
Eu acredito que assim é muito mais honesto você dar o estudo e dar a capacitação para que essas pessoas conquistem o que elas precisam para viver, do que eu chegar lá e dar de mão beijada e perpetuar essa incapacidade, É por isso que né? não levavam nunca água para o É Nordeste. lógico. Ficaram 14 anos enrolando as Isso. pessoas. Por que não? E não Se eu só levar água isso, lá, eles vão. né? Imagina, eu tendo água, eu sou um pouco mais livre. Lógico, Eu sou um lógico. pouco mais Tendo livre. saneamento, o pessoal falando do marco do saneamento, eu sou mais livre ainda, porque meus filhos não vão ficar Sim, ali cheio de vermes, né? Eu não vou ter um cheiro de esgoto na porta da minha casa. É isso, né? A gente cria, a gente dá autonomia para o cidadão, mas isso não é vantagem para governos absolutistas, não é. jamais, né? Não é porque se eles liberam isso, o povo, ao ficar mais livre, depende menos Isso. deles. E lembrando Depende menos. vocês que aquele que vai ser o nosso governador, se Deus quiser, o ministro Tarcísio também levou autonomia. Quando ele tirou ali a máfia das balsas, quando ele Pronto. pavimentou milhares de quilômetros ao longo do território nacional. Eu Sim. tenho amigos caminhoneiros, bons amigos caminhoneiros, Ari, que iam ali para a região norte do país, né? Para Manaus, enfim, lá para cima, eles levavam uma semana para voltar. E aí ficava ali uma semana na fila da balsa, sem a família, sem banho, sem, às vezes, sem suprimento. Isso é E tendo que digno para pagar, né? alguém? E E tendo que tendo que pagar pagar, para né? E atravessar a balsa. passavam dias ali dentro da balsa, e depois dias na fila para voltar, depois de descarregar o caminhão. Então, assim, puxa, o que que Bolsonaro tem feito por nós? Ele tem trazido autonomia. Muita Ele tem autonomia. trazido a liberdade. Olha, vai lá, Tarcísio, pega o exército e pavimenta. Permite que as pessoas tenham direito de ir e vir. Vai lá, Tarcísio, enfim, quem quer que seja daquela área, né? Ah, cria condições para que o indivíduo por si só prospere. E é isso que a gente está falando, né? Para quem fala que a direita é opressora, é conservadora e não é a favor da liberdade, sim, pessoal, a liberdade econômica é o nosso principal item. A gente quer que o indivíduo seja livre, que ele não precise de um único real do governo. A gente quer que o indivíduo bote seus filhos no mundo e tenha como prover o alimento, como prover a educação desses filhos, né? É isso que a gente quer. A direita não quer manipular, a direita não quer ninguém atrelado. A gente quer é que vocês possam criar condições a cada dia de ter uma vida próspera e feliz, independente da dependência, porque a dependência cria a manipulação. Amanhã, né, daqui 4 anos, daqui 8 anos, entra um governo de esquerda, ele vai adorar que vocês ainda sejam, né, manipuláveis, dependentes dele. E é Sim, por isso que sim. a gente tem que lutar pela liberdade econômica, o Estado enxuto, menos funcionários públicos, menos cabide de emprego, né? Assim, funcionários públicos pode ter eficientes, é excelente, pessoal. Agora a gente ouve falar de funcionários que nunca foram, que estão ali só para nutrir uma máquina de pessoas que não estão ali para fazer o país dar É certo. interessante até quando você fala sobre essa questão. Eu fui funcionário da Eletropaulo, né? E eu entrei na Eletropaulo no momento em que eles venderam a Eletropaulo. Uhum. Era um momento de transição. E eu sempre fui acostumado a trabalhar em empresas de produção. Produção. Imagina uma pessoa que trabalha em empresa de produção, ele tem que dar conta do que ele está produzindo. Uhum. Quando eu fui trabalhar na Eletropaulo, eu fiquei assustado. Eu fiquei assustado porque eu via serviços que deveriam sair Isso. dentro de 1 hora, levava 2, 3 semanas para sair. Isso. Como tudo aqui, né, Ari? A Então, burocratização, assim, ela emperra qualquer aí processo. você vê pessoas criticarem, por exemplo, a questão da venda das estatais. Por que vender as estatais? Privatiza já. Tem que privatizar, por quê? Porque, além de ser cabide de empregos, tem essa questão, a questão da mão de obra, ela é morosa. Isso. Ela isso. gera muitos problemas. Isso. É tão interessante que eu lembro que até mesmo o enxugamento do quadro, né? Eu trabalhei num setor que era um gerente para 4 pessoas.
Numa empresa de produção, isso é Sim, inadmissível. sim. É inadmissível um gerente Assim, para 4 pessoal, pessoas. qualquer empresa que dá prejuízo, privatiza, ela vai começar a Tem dar que lucro. Magicamente, ela vai começar a dar lucro. Por quê? Porque não dá para ter um gerente para 4 pessoas, por exemplo, né? Não dá para, assim, enquanto o indivíduo troca uma lâmpada, tem outros 8 embaixo olhando, né? Isso, assim, não é producente. Então, qualquer empresa que tenha que gerar seu próprio recurso, ela vai encontrar um jeito de enxugar a máquina até ela ser rentável. E é mais do que isso, Cris. Eu presenciava, por exemplo, o pessoal fazia churrasco no setor de trabalho, no horário de trabalho. E eu, como vinha de uma empresa de produção, eu Aham. ficava assustado com aquilo. Eu falei, "Não." E olha que já tinha sido vendida, estava em transição. Tá. Mas a empresa que compra uma empresa estatal sabe dos vícios que tem os funcionários. Uhum. Eles trocam, tá? Troca todo o quadro. Eu, por exemplo, fui um dos nesses processos de trocar. Então, eles vão trocando, vão tirando as pessoas que estavam viciadas na empresa estatal e vai mudando o quadro. Essas Sim, pessoas não servem mais, porque elas não conseguem mais trabalhar num sistema que é de produção, tá. infelizmente. É essa a realidade, e as pessoas não entendem. Por que as empresas não dão lucro estatais? Por conta disso. Sim. Além de ser cabide de empresa, de empregos, tem essa questão, né? E teve até recentemente, estava discutindo com um amigo meu sobre a questão dos Correios. As questões dos Correios é é um exemplo disso, né? É um Isso, exemplo disso. sim, Precisa ser vendido, porque e engraçado que agora, depois que houve a pressão, começou a dar lucro, né? Pois é. Mas é isso, sabe, Ari, a gente tem que alertar o povo, porque nós estamos tendo uma chance única de escolher com consciência os nossos governantes, de reeleger o nosso presidente, que está fazendo um belíssimo trabalho em primeiro turno. Só que eu vejo ainda muitas pessoas falando: eu nunca votei, eu não vou votar, eu só vou votar no presidente. Pessoal, está na mão de vocês. Né? Só que depois não pode reclamar que não fizeram nada, que estão ali, que depois viraram a casaca. A escolha é de vocês, assim. Então, eu acho, sim, que o povo, sabe, ali tem que ser protagonista do destino da sua nação, Sim. cada dia mais, né? E se não fizer, se não cumprir o que prometeu, se não trabalhar pelo povo, pessoal, está na mão de vocês tirar. Né, tirar e não reeleger. Infelizmente, isso ainda não acontece. A gente vê pessoas que estão no 4º, 5º, 8º mandato, mas o que ele fez? Nem sei. Às vezes ele passa aqui, mostra umas bandeiras, toca uma musiquinha e a gente acaba votando porque a gente sempre votou. Pois é. Pois é, assim mesmo, né? E é isso, pessoal. Assim, obrigada, Ari. Gostaria que você quer concluir, assim, quer passar alguma A mensagem? minha mensagem é essa. Vote consciente. Você que ainda não entendeu os malefícios que é o governo de esquerda, como eu já disse, faça uma pesquisa, você vai notar. Nós estamos aqui falando de liberdade religiosa. Então, dificilmente você vai falar com uma pessoa no Brasil que ele não professa a fé. Seja católico, seja evangélico, seja espírita, né? Seja o que for, mas ele professa a mesma fé no mesmo Deus, né? Isso, Na deidade de Cristo. Então, você tem que pensar muito bem nisso, porque depois que colocar a esquerda aí, acabou. Não tem mais chance. E eles só querem voltar novamente. E depois que eles voltarem, quem não tiver bem entendido sobre isso, vá lá e leia o plano de governo deles. Está lá, explícito também, no plano de governo. Né? Vão controlar as mídias, né? Vai controlar o seu direito de ir e vir, vai controlar o seu direito Como já controla, né, Ari? Hoje a gente já sente a mão da esquerda no nosso dia a dia, aqui no Brasil, inclusive, com o direito de expressão, liberdade de pensamento. Né? Sim, a liberdade, né, religiosa, hoje menos ainda, graças a Deus, mas a liberdade de expressão, a liberdade política, tudo isso a gente já sofre uma repressão muito forte, né? Exatamente. E aí, pessoal, eu acho que é isso. Então, tá dada a mensagem, estamos à disposição de vocês. Mandem mensagens, compartilhem e chamem a gente, pessoal. Assim, hoje em dia só não tem informação quem não quer. Quem não quer. Né? Eu, Ari, enfim, ou qualquer convidado meu sempre se disponibiliza a
responder perguntas, Estou à a disposição. esclarecer dúvidas, porque eu falo assim, pessoal, no meu tempo, né, no tempo em que eu era criança, era um pouco mais difícil. Hoje, qualquer um, com a pontinha do dedo ali, 2, 3 palavras que você digita, você tem um mundo de informações a É verdade. respeito. Então, tire as suas conclusões e saiba, ainda somos livres, mas assim, a boa parte da América do Sul, boa parte do mundo já não é mais. E a gente não quer fazer parte desse time, pessoal. A gente vai lutar pela nossa liberdade, a gente vai lutar pela nossa soberania, custe o que custar. E obrigada, Ari. Por nada, eu Mais que uma. agradeço. Obrigada. Agradeço você pelo convite, agradeço todos os ouvintes, né, as pessoas que estão assistindo e aqueles que irão assistir ainda, né, também. Isso, Muito obrigado exatamente. e votem consciente, né? Votem consciente mesmo. Entendam bem o que a gente está passando aqui para vocês, porque é de suma e relevância e importância. E que Deus nos abençoe, Amém. já que somos livres ainda. Sim, amém. Obrigada, pessoal.